Falo dos financiamentos de agências internacionais e dos irmãos Koch ao MBL e ao Instituto Liberal São Paulo, por exemplo. Esses grupos cresceram no esteio de uma internet ainda classe média no Brasil, classe mais afetada pelas mudanças no campo econômico, e no esteio de uma mídia com vocação imperialista, que depende do financiamento de grandes bancos e corporações transnacionais, que são os únicos agentes capazes de pagar os custos de uma mídia exigente, monopolista e de proporções continentais. A mídia mais cara do mundo. O lulopetismo não era nem de longe um modelo de progressismo radical. Tratou-se de um modelo de centro-esquerda. Fato novo na República Brasileira. Nunca antes um projeto progressista de centro-esquerda havia se instalado no Brasil por um período tão longo e com tantos avanços sociais conquistados. A brutal queda nos números da economia deixou os investidores preocupados. Os financiadores da mídia, naturalmente, tinham interesse em manter seus lucros e agora aumentá-los devido à pressão da conjuntura internacional. Esse momento foi oportuno para uma radicalização da mídia em direção a um discurso econômico conservador. Aí é um ponto que eu estou negligenciando, que foi uma escolha da nossa burguesia. Quem vem acompanhando o canal agora, com certeza vai entender o que eu vou dizer, porque eu tenho repetido isso. Foi uma escolha em que sentido? A burguesia estava ganhando no Brasil do Lula e do PT. Estava ganhando. Por isso que o Ciro Gomes e sua turma adoram repetir que nunca os bancos ganharam tanto, etc. Estavam ganhando. O próprio agronegócio estava ganhando. Mas estava ganhando por quê? Porque havia um mercado em expansão. Tá? Então eles estavam ganhando com o aumento da massa do lucro. Porém, a margem do lucro vinha cada vez mais esmagada. Tá? Basicamente porque de todas as políticas acertadas do PT no sentido de redistribuir riqueza, a mais acertada foi o estabelecimento do aumento persistente do salário mínimo em relação à inflação. Foram mais de 10 anos do aumento do salário mínimo acima da inflação. Ou seja, aumento real do salário mínimo. E isso é muito poderoso, porque o salário mínimo é um baita indexador de todos os salários no Brasil. E você aumentando ele persistentemente todo ano acima da inflação, você vai dando poder de compra para a classe trabalhadora. E isso, aliado a níveis baixos de desemprego, como na época do PT a gente sustentou aí 5%, 4,5%, 6% de desemprego, que é um desemprego relativamente baixo, dá um poder político muito grande para o trabalhador, que começa a exigir mais, começa a colocar mais os seus representantes na política. Não é só uma questão do trabalhador viver mais, como a gente dizia na época, com mais conforto, né? A galera dizia, era um discurso muito comum na época, a galera dizia assim, a burguesia não suporta ver a classe trabalhadora no aeroporto, né? Saiu da rodoviária e foi para o aeroporto, o pobre está andando de avião, né? Como o próprio Paulo Guedes falou lá, empregado indo para Disney todo final do ano, né? Não sei, empregado, mas tudo bem. Esse estereótipo, ele guarda uma outra situação, que é o empoderamento político da classe trabalhadora diante de uma situação de vida melhor. Então a nossa classe burguesa ela fez uma opção quando decidiu depor Dilma Rousseff. Nós vamos sacrificar o mercado interno brasileiro, derrubando a renda do trabalhador, aumentando o desemprego, mas nós vamos ganhar no lado da margem de lucro. Então nós vamos deixar de ganhar com o aumento da massa do lucro, e o que nós vamos deixar de ganhar com o aumento da massa do lucro, nós vamos repor com o aumento da margem de lucro. E o bônus será o enfraquecimento político da classe trabalhadora, com o aumento do desemprego, com a precarização das relações de trabalho. Então, havia aí, nessa época, também essa opção política posta para ser colocada em prática.